A Manfredini está de volta ao vivo e nos conta que, em meio a toda essa discussão, Ricardo Nunes diz que vem à capital federal para se encontrar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e também vai falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Será que de fato é só sobre esse voto ou tem outra discussão nessa agenda do Supremo Tribunal Federal? O que esperar, hein, Bia? Olha, Bruno, a agenda tem em pauta outra discussão, que é a PEC dos precatórios, a PEC 66, que foi aprovada há pouco tempo no Congresso Nacional, né? Mas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai desembarcar por aí em Brasília um pouco antes das 6 horas da tarde. Essa audiência está marcada para 6h15 de hoje. E ele disse o seguinte, que se ele tiver a oportunidade, no meio dessa conversa da PEC, ele quer parabenizar, cumprimentar o ministro Luiz Fux pelo voto dado, então, durante ali o processo, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente falar um pouco da PEC 66, a PEC dos precatórios, ela foi aprovada e ela suaviza ali as dívidas de estados e de municípios com a União. Então, é uma PEC importante, principalmente para as cidades brasileiras. Houve ali uma pressão da Frente Nacional de Prefeitos, inclusive, para que esse texto fosse aprovado. Recentemente, inclusive, aqui no Congresso de Municípios do Estado de São Paulo, a gente ouviu falar muito sobre o assunto, só que acontece que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre, então, essa PEC. E aí, então, essa ADI caiu na mão de Luiz Fux. É por isso, então, que Ricardo Nunes, junto de outros representantes da Frente Nacional de Prefeitos e outros prefeitos, como Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, por exemplo, vão desembarcar por aí na capital federal mais tarde. E aí tem esse contraponto, então. Nunes falou que vai aproveitar essa visitinha, se ele conseguir, para parabenizar Fux pelo voto dado durante o julgamento. A gente sabe, né, que esse voto representou bastante para o pessoal da direita durante ali o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não é a primeira vez que Nunes faz gestos, então, voltados para Bolsonaro. Eles tiveram um começo difícil, costurado ali por Tarcísio de Freitas, principalmente a partir de 2024, quando o Nunes precisava desse apoio para conseguir ganhar a eleição à prefeitura aqui na capital paulista. Inclusive, foi Bolsonaro quem indicou Melo Araújo, que a gente conversava há pouco sobre isso. E aí, então, desde então, Nunes tem feito vários gestos. Participou de todas as manifestações pró-Bolsonaro, tem dito que o julgamento foi muito rápido, que não foi razoável, feito críticas a todo momento e acenos a Bolsonaro. A gente também contou aqui uma vez que ele chegou até a receber ligação de Eduardo Bolsonaro agradecendo o apoio. Então, mais de um gesto aí de Nunes nessa direção, nesta sexta-feira. Ele que faz um bate-volta, viu, Bruno e Márcia? Retorna aqui para São Paulo já por volta das 10 horas da noite, o desembarque em Congonhas. Existe um roteiro que está movimentado, é de São Paulo à capital federal, né? O que tem gente vindo para a capital federal nas últimas semanas não está no gibi, todo mundo querendo conversar, articular, e aqui o centro das discussões. A gente fica de olho. Janaína Camelo vai estar no STF, qualquer novidade a gente volta a conversar. Novamente eu agradeço a Manfredini também, sempre de olho nessas articulações, agenda importante. Então, chega mais os nossos comentaristas, Henrique Kriegner, 2 horas e 59 minutos, já vai virar. A gente segue nesta segunda hora, então, analisando essa vinda de Ricardo Nunes para conversar com o Luiz Fux, ao mesmo tempo, Henrique, para fazer um gesto de agradecimento. Na oposição, a gente chega a ouvir que o ministro Luiz Fux não vai mais conseguir andar nas ruas, porque vai ser muito agradecido diante do voto. Já de um outro lado, outros falam que ele só seguiu a Constituição, que não existe nada de extraordinário. E aí, qual será a reação das ruas e do entorno da oposição em relação a esse voto do ministro Luiz Fux? Os dois estão corretos, Bruno. Na verdade, o ministro Luiz Fux, ele seguiu a Constituição, mas esse é o extraordinário. No momento que nós estamos vivendo hoje, quando você tem, especialmente no contexto desse julgamento, quando o voto de um ministro é estritamente constitucional e não abraça questões históricas, muito menos políticas,
é aí que causa surpresa, porque os demais votos foram recheados de manifestações políticas, ideológicas, e alguns deles até partidárias. Então, realmente, ali o que foi trazido dentro do STF chocou a população. Quando você tem, então, um ministro que faz o seu trabalho e julga de acordo com os fatos e também de acordo com a Constituição, isso sim causa estranheza. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem feito a lição de casa. Ele não promete ser candidato, também não promete não ser. Ele não promete uma posição no Senado ou mesmo no governo do Estado, também ele não promete ficar no cargo de prefeito pelos 4 anos. Então, esse posicionamento que Ricardo Nunes tem feito é o que se esperaria de um político que tem uma ambição de fazer alguma coisa um pouco maior aí no futuro próximo, e ele sabe muito bem que com o governador Tarcísio subindo, sobem também as chances dele pegar carona nessa movimentação como um todo. Então também não tem muita surpresa ali, ele só está fazendo a lição de casa, caso a oportunidade surja, ele aparece para abraçá-la. Eu também quero insistir com essa linha, porque a Luana fez um comentário. Enquanto não resolve se o governador vai, de fato, disputar a eleição aqui na capital federal, de olho no Palácio do Planalto em 26, se ele não se resolve, essa fila que vem também não tem como se organizar. Ou seja, não conseguem se articular. Ricardo Nunes é um dos maiores interessados na eleição do governador à presidência da República, Luana? Olha, Bruno, levando em consideração que ele é prefeito e teve na sua eleição para a prefeitura uma grande participação de Tarcísio, tem uma dívida ali dívida política por ter garantido esse apoio, e no final das contas, lembrando aqui também o que aconteceu nessa eleição, Tarcísio foi determinante para que Ricardo Nunes se elegesse. Jair Bolsonaro até participou ali, teve no início, né, uma indicação, uma visão positiva em relação ao nome de Ricardo Nunes, mas quem atuou de fato, fazendo campanha, ajudando até o final da eleição, foi Tarcísio. Então ele tem uma dívida assim com Tarcísio, ao mesmo tempo que ele tem que se colocar como uma alternativa, um nome para uma eventual candidatura, ele também tem que segurar um pouco esse ímpeto para garantir que não passe da conta, dado que esse cenário não é garantido e que ele vai continuar sendo aliado a Tarcísio, independente da sua posição, seja como candidato à presidência, seja como candidato à reeleição para o governo de São Paulo. Então, uma posição onde ele tem que ser sutil, mas ao mesmo tempo, como o Kriegner falou, é político, ele tem que fazer essa movimentação e ao mesmo tempo garantir que ele esteja, né, no jogo, dada esse cenário indefinido ainda para 2026.